Oi, tudo bem? A aula de hoje será sobre adaptações celulares. Antes de falar da adaptação celular, eu vou falar sobre a célula normal. Então, a célula normal, ela encontra-se no estado de equilíbrio, equilíbrio chamado de equilíbrio homeostático, onde ela é capaz de manter as condições fisiológicas constantes. Esse equilíbrio é dado entre a capacidade funcional da célula e a demanda fisiológica do meio ambiente. O que seriam essas demandas fisiológicas? Seria, por exemplo, irrigação sanguínea, estímulos tróficos, nutrientes. Então, estresses fisiológicos mais excessivos ou alguns estímulos patológicos irão produzir uma variedade de adaptações celulares, onde a célula vai atingir um estado novo, alterado e constante, o que vai preservar a vida da célula e vai agora modular a função da célula em resposta a esses estímulos que estão mais excessivos ou às vezes estão diminuídos. O que significa adaptação celular? Nada mais é do que a resposta das células a estresse fisiológico ou estímulos patológicos. As adaptações celulares, elas podem ser fisiológicas, quando é programada pela célula, ou patológica, quando é não programada pela célula. Então, pode ocorrer a adaptação celular de várias maneiras. Pode haver uma interação célula-célula, pode haver uma sinalização paráquea da célula com a célula vizinha, pode haver uma sinalização hormonal e pode haver uma sinalização neural. Muitas vezes a célula produz o fator de crescimento e ela mesma tem o receptor. Então a célula vai se ligar, o fator de crescimento vai se ligar ao receptor, ativando esse receptor de superfície celular e suas vias de sinalização, que vão interagir com o DNA nuclear, fazendo alterações de gene da diferenciação celular, levando à adaptação celular. As adaptações são alterações reversíveis em número, quando a célula tem capacidade de multiplicação, é aquele tipo celular que tem capacidade proliferativa. Pode ser alteração em relação ao tamanho, exatamente aquela célula que responde a um aumento de demanda, mas ela não tem capacidade proliferativa, então ela aumenta em tamanho, produzindo mais estruturas celulares. Pode ser alteração no fenótipo, no tipo celular. A célula tem um tipo celular e se adapta produzindo outro tipo celular mais resistente naquele tecido. Pode ser aumento da atividade metabólica ou diminuição, ou pode ser também aumento ou diminuição das funções celulares. Tudo isso vai levar as células a se adaptarem em resposta às alterações no meio ambiente. As adaptações, lembrando, gente, que elas são reversíveis. Se a gente retirar o estímulo, as células voltam ao normal. E as principais respostas adaptativas são atrofia, hipertrofia, indução, hiperplasia e metaplasia. As adaptações possuem limites fisiológicos. Muitas vezes não é possível a resposta adaptativa ou a capacidade de adaptação foi excedida. Então ocorrerá uma lesão celular, que pode ser até certo ponto reversível, mas se o estímulo for muito intenso desde o início, a célula sofrerá uma lesão do tipo irreversível e caminhará para a morte. As células respondem à lesão produzindo proteínas de estresse celular, que vão proteger a célula do dano e vão auxiliar na regeneração. A atrofia é um tipo de adaptação onde está ocorrendo uma demanda reduzida.
Hipertrofia e hiperplasia, elas atendem a aumentos de demandas. Uma tem capacidade proliferativa, que é a hiperplasia, e o outro tipo celular da hipertrofia não tem capacidade proliferativa. Os tecidos atendem à demanda através também de alterações na diferenciação celular, que é conhecida como metaplasia. Nesse tipo de adaptação, o tecido é composto por um tipo celular adulto, normal daquele tecido, mas é um tecido frágil. Alguma forma de agressão faz com que o tecido seja, o tipo celular, seja substituído por um tipo celular adulto mais resistente. Havendo interrupção do mecanismo que está causando a adaptação, a célula irá voltar à normalidade. As adaptações são reversíveis. Aqui nós temos os mecanismos de adaptação celular. Aqui no centro eu tenho a célula normal. No meio ambiente ocorreu uma diminuição de demanda. Esse tipo celular se adaptou atrofiando, com a diminuição do tamanho e da função celular. Aqui nós temos o tipo celular normal, onde o meio ambiente estava ocorrendo um aumento de demanda. A célula tinha capacidade proliferativa, ela se hiperplasiou para dividir o trabalho com outras células. Aqui nós temos embaixo do lado direito a hipertrofia. Então aqui com aumento de demanda, mas esse tipo celular deste tecido era um tipo que não tinha capacidade proliferativa. Então, para dividir o trabalho, a célula aumentou em tamanho, aumentando sua função. Então, aumento do tamanho das células com mais estruturas celulares para poder ela suportar um aumento de demanda. Nós temos também esta palavrinha chamada de indução, que é um tipo de adaptação celular, onde vai ocorrer um aumento de uma estrutura celular, que é o retículo endoplasmático liso nos hepatócitos. O retículo endoplasmático liso, ele vai ter uma maior capacidade de metabolizar as substâncias. E aqui, por último, nós temos a metaplasia. Então, aqui eu tenho uma célula normal, adulta, só que era uma célula mais frágil e esse tecido estava sofrendo algum tipo de agressão. Então, esse tipo celular adulto mais frágil é substituído por um tipo celular adulto mais resistente, ocorrendo alteração na diferenciação celular. Dependendo da natureza e da gravidade do estímulo, nós vamos ter alteração do número de células com a hiperplasia. Vamos ter alteração do tamanho da célula ou na hipertrofia, com aumento do tamanho celular, na indução, com aumento de uma estrutura celular, o retículo endoplasmático liso, e a diminuição com a atrofia. Alterações na diferenciação celular, nós vamos ter a metaplasia. Com aumento da demanda ou do estímulo trófico, nós vamos ter hiperplasia ou hipertrofia. Hiperplasia, quando o tipo celular é aquele que tem capacidade proliferativa, e na hipertrofia, o tipo celular não tem capacidade proliferativa, vai aumentar em tamanho. Com a diminuição de nutrientes ou diminuição do estímulo trófico, por exemplo, dos hormônios, nós vamos ter a atrofia. Tipo de adaptação causada por uma irritação crônica, que pode tanto ser química ou física, nós vamos ter a metaplasia.